Olá, amigos ouvintes do grupo Reflexões por um Dia Feliz e do canal Wanda Barros no YouTube. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho do livro Cirurgia Moral, João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 24, cujo título é Semear a Alegria. E ele começa assim: a alegria é conquista reservada somente aos homens no distrito da terra. Nos animais ela se manifesta no seu princípio rudimentar, sem a beleza e o conforto que se expressa no nosso coração humano. A alegria é um dom grandioso, é uma semente de luz que Deus depositou nos sentimentos dos seres humanos, deixando meios para que seus filhos dessem crescimento a essa virtude que tanto nos agrada. Vamos colocar a alegria como uma semente e fazê-la crescer na lavoura interna. A criatura que não faz uso da alegria está sujeita a ver a tristeza invadir seu peito e desfazer os mais renomados valores da vida. Esse bem-estar de que falamos está, de certa forma, ligado às coisas espirituais. E certamente que esse prazer é um dom marcadamente do espírito. No entanto, ele é crescente ao infinito e tem variados degraus para subir na sua escala interminável. Estamos fazendo um esforço ingente para levar aos nossos irmãos encarnados alguns traços de iniciação nos tesouros da alma. A nossa maior intenção é que tu entres na senda do aprimoramento espiritual e que, pelo conhecimento, possas subir mais depressa pela rampa da vida perfeita, realizando o trabalho a ti destinado. Quando queremos que todos compreendam que no universo tudo é alegria, por ser alegria a harmonia vibrante em todos os ângulos da criação. Quando endereçares a alguém a palavra, seja quem for, deixa falar primeiro o coração, com o contentamento que lhe é próprio. Aos enfermos e às crianças, devemos nos dirigir de modo próprio ao estágio das almas que nos ouvem, pois se nossos lábios não experimentarem, pois se os nossos lábios não exprimirem nosso bem-estar através de nossas palavras, estaremos estragando o tempo e menosprezando aquilo que Deus nos deu por amor e que deve ser doado com prazer. Então, até aqui nós verificamos que os nossos movimentos, as nossas palavras, né, o que a gente exprime com os nossos lábios, é às vezes imperceptível, a gente transmite o nosso sentimento no tom da palavra, da maneira que a gente se volta para a pessoa, para falar, para conversar, ou para chamar a atenção, ou apenas para cumprimentar, né? Com certeza nós estamos colocando na nossa fala o nosso sentimento do momento, às vezes de alegria, às vezes de tristeza, às vezes de revolta, às vezes de rancor, né? Então, Deus nos pede que nós coloquemos para os nossos irmãos o que Ele nos deu por amor e que deve ser doado com prazer, que é o sentimento da paz, da alegria, da solidariedade, do amor fraterno, né, da compreensão, porque nós esquecemos disso. Muitas das vezes, no abrir da porta, no nosso caminhar,
a gente transmite ainda os nossos sentimentos mais escondidos. Por mais que a gente queira deixar abafado esse sentimento, mas os nossos movimentos, eles vêm à tona, né? E aí ele ainda fala para a gente que a alegria é conquista reservada somente aos homens, né? Nos animais, ela se manifesta no seu princípio rudimentar, sem a beleza e o conforto que expressa no coração humano. Então, a alegria é um sentimento exclusivamente nosso, né? Que é dado, é um dom grandioso e é uma semente de luz que Deus depositou nos nossos sentimentos, né? Nos sentimentos dos seres humanos. E aí, deixando meios para que nós dessemos crescimento a essa virtude que tanto nos agrada. Quem que não gosta de ser recebido, atendido com alegria, né? Então, a gente precisa lembrar que precisamos tratar os nossos irmãos como a gente gosta de ser tratado, de ser recebido, né? E ele pede também que nós coloquemos a alegria como uma semente para fazê-la crescer na nossa lavoura interna, né? E continuando, devemos disseminar por onde formos as sementes da alegria, com a pureza que nasce dos sentimentos mais elevados da vida, porque se é dando que recebemos, a lei nos garante a colheita daquilo que estamos plantando. Ou seja, mais uma vez, na maioria das nossas reflexões, esse assunto lhe vem à tona, né? Que o plantio ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós não pensamos jamais em plantar milho e colher maçã. A gente planta o que colhe. Aliás, a gente colhe o que planta, não tem jeito. É a lei de causa e efeito, né? Aí a criatura triste envelhece com mais facilidade e cria em torno de si um ambiente de sombra, de modo a afastar todos os que queiram aproximar-se e que por vezes estejam querendo ajudar. Você vê aqueles senhorinhos, senhorinhas ranzizas, sempre com o semblante fechado, sempre respondendo mal. Se a gente chega e pergunta, onde é que a senhora está? Está tudo bem? Já responde com grosseria, né? A gente não volta mais, né? Então, principalmente quando nós chegarmos à nossa velhice, né? Façamos um sacrifício de deixar aflorar nos nossos corações a alegria, para que a gente possa receber as pessoas, os irmãos que queiram chegar até nós para nos ajudar. Senão, se afasta. Eu, particularmente, pessoas que estão sempre reclamando da vida, eu evito, porque a energia é muito ruim. Porque a gente fica triste também, ou a gente se chateia, e às vezes a gente trata com grosseria, porque não é legal, não é verdade? E aí ele fala aqui no próximo parágrafo, o espírito triste é espírito morto. Olha como é forte, entre aspas, espírito triste é espírito morto. Procura promover meios de infundir alegria aos outros, sem te esqueceres de que ela deve ser moldada nos mais profundos princípios da verdade, né? Uma alegria falsa também não adianta, a gente tem que ter uma alegria de princípios da verdade. Alegria realmente que sai do nosso coração. E aí ele vem pela nossa fala, pelo nosso olhar, pelo nosso caminhar, pelas nossas atitudes, pelas nossas, enfim, por todos os nossos movimentos, né? A gente deixa sem perceber, no automático, o sentimento que a gente carrega dentro da gente, de tristeza ou de raiva, ou de revolta, no nosso tom de voz. A não ser que nós sejamos grandes artistas que ficamos o tempo todo atuando como atores, né? Aí a gente esconde, mas uma hora vem à tona, não tem jeito. Mas cedo ou mais tarde a nossa máscara cai, isso é fato, né?
E aí ele fala assim: o contentamento cristão é o mais recomendado para a nossa paz e para a nossa saúde, que inclusive afeta a nossa saúde. A nossa zanga, né, o nosso mau humor, afeta demais a nossa saúde. A gente pensa que não, mas afeta. Continuando. O perdão é mais fácil no ambiente da alegria. Tudo flui com mais facilidade quando nós estamos num ambiente alegre. A alma introvertida, que não é capaz de doar pelo menos alegria aos outros, bem como o egoísta, perde a sensibilidade que dispõe o espírito a compreender. Enquanto nós não descobrimos a nós mesmos no emaranhado sistema da intolerância em que vivemos, pleno de orgulho e egoísmo, de ódio e de inveja, enquanto não nos dispusermos a reformar essas atitudes, operando esses tumores inconvenientes através da cirurgia moral, perderemos tempo no tempo que passa e sofremos as consequências da própria ignorância. O maior, quando nós vivemos com alegria, temos o nosso coração leve, o nosso espírito mais leve, o maior beneficiado somos nós mesmos. E quando nós vivemos nesse mundo de rancor, de tristeza, de revolta, o maior prejudicado somos nós também. Então, tudo que a gente faz, ou do lado bom ou do lado equivocado, respinga na gente. Volto a dizer, é a lei da causa e efeito. O que você faz, o que você passa para os outros, fica o reflexo em você. Então, vamos repensar os nossos comportamentos, como a gente chega até as pessoas, como a gente se refere às pessoas, né? Porque apontar o dedo é muito fácil, mas a gente esquece que tem 4 apontando para a gente. Então, vamos primeiro limpar a nossa tela, né? A nossa casa. Aí depois a gente passa para limpar a casa do irmão, né? Nós somos todos irmãos, precisamos lembrar disso, filhos do mesmo Pai, irmãos legítimos de Jesus. Então, vamos tentar fazer essa caminhada com mais leveza, né? Afinal de contas, nós viemos para cá para aliviar nossa carga, né? Não vamos querer voltar com essa mala sendo arrastada que nem as rodinhas aguentam, as rodinhas se quebram, né? Vamos aliviar essa carga. E a gente só consegue aliviar a carga aqui, no plano encarnatório. Depois que desencarna, não tem como. Lá é acerto de conta, estudar, se preparar para retornar. Como Jesus fala, só vai à casa do Pai quem vem a mim. Só nasce na casa do Pai quem nasce novamente, né? Essa história de morreu, acabou, isso é a história da carochinha. A gente tem contas a acertar. Conosco mesmo, as contas não é com ninguém não, é conosco mesmo, tá certo? Então, plantemos, pois, a alegria no nosso coração e nos nossos irmãos que andam conosco no mesmo caminho, seremos felizes. Então, vamos deixar respingar essa felicidade, essa alegria no nosso caminhar, no nosso coração, né? Olhando os nossos irmãos com mais benevolência, entendendo que nem todos caminham igual, uns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. A verdade é que nós vamos chegar à angelitude de qualquer maneira. Essa é a promessa do Cristo. Mas nós escolhemos se a gente quer chegar logo, quer chegar mais tarde, né? A gente quer aliviar a nossa carga ou a gente quer aumentar. É uma escolha nossa. Somente nossa. E aí ele volta bem aqui, pede que nós façamos um esforço indigente
para levar aos nossos irmãos encarnados alguns traços da iniciação nos tesouros da alma. Quais são esses nossos tesouros da alma? A alegria, a benevolência, a paciência, o cuidado com o outro, a compreensão de que nem todo mundo é igual. Aliás, ninguém é igual a ninguém, nós somos seres únicos, cada um é um, né? Então eu tenho um entendimento melhor do que o meu irmão tem um entendimento melhor em outra área do que eu. Então vamos entender isso e nos ajudar mutuamente, para que nós possamos andar com alegria, encher o nosso coração de alegria, porque só assim nós vamos conseguir colocar no nosso caminhar a proposta do Cristo, que é viver com alegria, né? E aí nós fechamos a nossa reflexão de hoje com essa frase desse último parágrafo, onde ele fala: plantemos, pois, a alegria no nosso coração e nos nossos irmãos que andam conosco no mesmo caminho. E assim seremos felizes. E quem é que não quer ser feliz? Eu quero. Até porque nós não viemos aqui para ser infeliz, não é verdade? Nós viemos aqui para ser feliz, né? Apesar de que a felicidade total não é desse mundo, mas nós não viemos para cá para sentir dor, para sofrer, para viver amargurado, para viver murmurando o que não é correto, para viver condenando, né, apontando o dedo. Não, nós viemos aqui para melhorarmos, para que possamos crescer espiritualmente, viemos para fazer a nossa cirurgia moral, a nossa transformação moral, né? Então não vamos perder tempo, porque a fila lá é grande para o pessoal vir para cá, para aproveitar essa oportunidade desse momento importante, que é a passagem de um mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, né? E assim nós encerramos a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, dessa 23ª lição, da 23ª não, gente, perdão, 24ª, semear a alegria, né? Que o nosso querido João Nunes Maia nos deixa bem claro nessa leitura, né? E quero pedir mais uma vez que deem o seu like, façam comentário, façam críticas, deem sugestões, né? Se inscrevam no canal para a gente crescer, para o YouTube entender que nós precisamos estar no ar disseminando o Espiritismo, que é uma maneira de mostrarmos aos nossos irmãos, caminhando com ele, as leituras, né, as orientações do Cristo que ele deixou para a gente há 2000 anos, e a gente ainda hoje se arrasta e não sabe fazer nada. Na verdade, nós estamos nos arrastando ainda, porque estamos muito presos à matéria, né? E aí isso só atrasa nosso caminhar. Mas a gente chega lá, tá bom? Fiquem todos com Deus, Nossa Senhora abençoe a todos e até a próxima.